tem gente que é assim, né, Rony? Não, eu vou fazer isso, né? E acaba empurrando com a barriga. Exatamente. E a gente vê até algumas pessoas assim forçando muito a barra com o termo, né, procrastinação, falando que é o demônio, que é o diabo. É claro que nós sabemos que tem toda uma influência demoníaca em tudo nesse mundo, mas acho que ele, como doutor psicólogo, ele sabe muito bem como que funciona a formação do homem na sua criação e quanto a criação influencia em todas as decisões, né? Eu vejo, até na minha própria família, a criação de filhos que os pais prendem demais, segura demais, protege demais, o menino não tem iniciativa para nada, então provavelmente vai se tornar um adulto assim, que tudo é empurrado com a barriga e não tem iniciativa, não tem proatividade e vai ser uma pessoa que vai procrastinar muita coisa na vida dele. Aí a gente não pode demonizar tudo, mas a gente sabe também que o diabo usa meios para que possa prejudicar o ser humano, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio, né, nesse tudo aí. Com certeza. E essa educação que não possibilita a autonomia, ela acaba restringindo isso que você falou, da iniciativa, e a pessoa fica muito dependente do outro, né, e das circunstâncias, quando na verdade nós precisamos ser senhores e autores da nossa própria história. É claro que, como evangélicos, a gente sabe que a direção da palavra, do Espírito Santo, é que nos conduz a fazer as escolhas certas. Essa questão da procrastinação é interessante, estou lembrando de uma postagem que eu vi na rede social, aquelas brincadeiras que fazem marido e mulher, eu gosto demais dessas brincadeiras, né? Inclusive minha esposa está aqui no estúdio, então ela está ouvindo isso aí. Porque a postagem era mais ou menos assim, um homem, né, abaixado perto da pia, e a frase era assim: queridas esposas, se seu marido falou que vai consertar a pia, não precisa ficar lembrando de 6 meses para ele fazer o serviço. Um dia ele vai fazer. Por que será que nós adiamos tanto a confecção de certos serviços? É preguiça? É falta de prioridade? O que é que leva o ser humano a não cumprir esse tipo de compromisso que assumiu com os outros? Eu acho que a gente tem uma proatividade maior para aquilo que a gente é apaixonado, né? Acho que aquilo que a gente não dá tanta importância, aí é até um alerta, né? Se eu não estou fazendo, porque eu não estou dando importância. Se eu não estou dando importância, então talvez eu esteja errado, porque às vezes é uma coisa urgente. A pessoa fica procrastinando, por exemplo, trocar o óleo do carro. É verdade. E vai enrolando, funde o motor, aí depois reclama. Por que eu não olhei o carro? Mas será que tem alguma coisa psicológica, pastor? Na perspectiva psicológica, será que a gente não tem um fusível queimado assim? Ou a gente se auto-engana? Na verdade, existe um elemento psicológico aí, que já foi apontado aqui, a própria criação e o perfil da personalidade da pessoa. Há aqueles que são mais introvertidos, têm esse temperamento mais para dentro, então eles reagem mais do que agem, né? E outro aspecto qual o ganho que eu vou ter com isso? Normalmente, o nosso aparelho psíquico, ele tende a fazer aquilo que nos causa e nos dá prazer e evitar aquilo que nos dá desprazer, né? Normalmente na clínica, quando a gente trata dessas questões, por exemplo, o exemplo que você deu da pia, a esposa pediu. E vai consertar mexer com isso, né? Isso é mais comum nas casas. Limpar a caixa de gordura, tem coisa mais chata do que essa, do que isso, né? Mas em função de quem pediu, eu vou fazer. Aí é a expressão de amor. Né? Uma das linguagens do amor é serviço. Então é a expressão de amor, quer dizer, isso não é bom para mim, mas vai te fazer bem. Então é esta incondicionalidade, e os gestos e as ações de fato revelam um pouco de nós, da nossa natureza, né? Normalmente, quando a pessoa evita, né, posterga essas coisas ruins, denota uma certa falha na personalidade, às vezes até no caráter da pessoa. Por que eu só faço aquilo que me agrada? Agora, será que às vezes não há um timing assim diferente de... Eu estou voltando para a questão do casamento, mas porque a gente ouve muito isso. É mais comum. Às vezes, por exemplo, vamos pensar, o marido é muito ansioso e fala assim: querida, aquele prato que você sabe fazer e tudo, não é? Eu vou fazer. Mas aí o marido é muito ansioso e demora 15, 20 minutos para fazer o prato, ele já fica: você não fez o que eu pedi? Ou a esposa pede: passa uma camisa para mim e tudo, e ela demora. Ou ela pede para o marido: faz isso.
Quer dizer, o timing de um é mais acelerado que o do outro, e aí a gente acaba achando que o outro está procrastinando, e é só uma diferença de tempo de resposta. Será que não pode ser isso? Aí eu volto a falar desde o início, né? A criação que a pessoa teve, né? O menino que é criado com a mãe dando tudo na mão, aí ele casa. Mal acostumado. Mal acostumado. Sim. Aí a mãe viciou ele daquele jeito, ele está no sofá, sentado vendo esporte, a mãe traz tudo na mão, aí ele casa. E ele acha que a esposa vai fazer o mesmo. E aí ela já tem uma criação diferente, aí ela já fica brava, aí é onde tem briga nas casas, nos casamentos. Então eu acho que o Evangelho, ele tem essa solução para tudo. Ele ensina a gente a ser homem de verdade, ser mulher de verdade e achar um equilíbrio. E quando a gente fala do temperamento, da personalidade, como ele disse, né, o próprio Freud fala que a personalidade não muda, né, os pilares estão ali para sempre, mas eu creio que o Evangelho muda a gente como um ser completo. Vai na raiz, né? Vai na raiz. A palavra, ela corta lá o espírito e a alma, a medula, os pensamentos, etc., e transforma o homem. Eu acho que depende muito da pessoa se abrir. Eu trabalho muito com aconselhamento, pastor, e eu tenho muita vontade de estudar psicologia por causa disso. Eu amo esse assunto. E eu vejo o que mais acontece na igreja, pelo fato da igreja estar doente hoje, é a passividade dos crentes. Tipo, Deus vai fazer um milagre um dia, vou empurrando com a barriga, e eu pego casamentos, às vezes de 25 anos de casamento, que eles têm problema da infância, que nunca tratou. Não foi resolvido. Aí explode no casamento. E procrastina, né? Porque dói mexer, então eu vou empurrar. É o que o senhor falou. Normalmente, essa questão do tempo de cada um, então você precisa. Porque o relacionamento é conhecimento. E o conhecimento melhora o relacionamento. Com certeza. Se eu sei que a minha esposa ela é mais lenta na resposta, então talvez uma forma de resolver essa situação é o seguinte: quando é que nós podemos agendar? Eu acho que uma das formas de evitarmos a procrastinação é exatamente estabelecer uma agenda e me conhecer e conhecer com quem eu estou lidando. Então isso é importante porque são atitudes simples e que às vezes abaixa essa ansiedade que você falou. A pessoa muito ansiosa, o tempo de um não é o tempo do outro. Há pessoas assim mais proativas, há aquelas que são mais reativas. As imperativas. Exatamente, né? Agora, essa questão eu acho tão séria, porque nós que somos homens, por exemplo, né? A gente nós estamos em novembro ainda? Sim. Nós estamos em novembro. 29, eu acho. Novembro azul. Né? Começou o mês e a gente teve o outubro rosa, prevenção do câncer de mama, e o novembro é a prevenção do câncer de próstata. Né? E o exame de toque retal, que ainda é um exame que tem que ser feito junto com o PSA, que é o de sangue, causa muita repulsa dos homens, por uma série de razões. E eu conheço uma série de homens que já deveriam começar a fazer o exame, que efetivamente procrastinam. Vou fazer, depois vou fazer, depois vou fazer, depois. E quando resolvem, por alguma circunstância, ter que fazer o exame, descobrem que, infelizmente, o diagnóstico foi tardio. Essa questão da procrastinação na área da saúde, ela parece que atinge mais o homem do que a mulher, porque parece que o homem ele empurra mais para fazer o exame, seja com o urologista, seja o cardiologista. O que é isso? Nós que somos machistas mesmo? Que é? A própria educação que os homens recebem é uma educação para que ele seja provedor, autossuficiente e que passe uma imagem de que o homem é uma espécie de super-homem. As meninas sempre crescem com esse cuidado, dependentes, então se colocam muito nesta posição de buscar ajuda. O homem tem essa dificuldade de buscar ajuda, mesmo na área médica. E em se tratando da saúde, quanto mais tempo se demora para detectar uma enfermidade, pior é o prognóstico. Então é importante. Eu tive um susto, assim, ultimamente, né? Deus levou pessoas muito queridas e com faixa etária muito próxima à minha. Eu comecei a ficar assustado, rapaz. Aí eu pensei, gente, faz o quê? Faz uns 2 anos que eu não ia ao cardiologista.
Não, marquei o exame. A esposa deve ter mandado ir várias mandou, vezes, né? Ela foi junto, ela fez o exame. Ela ficou um nível mais que eu. Para atingir os 160, ela foi antes, ela demorou mais, ela está mais saudável que eu. Mas diante desse susto que eu tomei com pessoas saudáveis, amigos meus que aparentemente eram saudáveis, eu pensei, não posso procrastinar mais. Mas parece que a gente estabelece outras prioridades, não é? E não cuida do que é essencial, né? Eu me despertei para o cuidado com o corpo agora nos últimos tempos também, porque eu pratiquei esporte a vida toda. Depois eu parei, fiquei um tempo sem praticar esporte. Um belo dia eu percebi que a minha barriga estava grande demais, não cabia as roupas que eu tinha. Eu levei um susto, fui jogar futebol, não aguentei jogar. Aí falei, cara, eu preciso me cuidar. Aí eu voltei a me cuidar agora. E aí eu fiquei pensando, tô chegando aos 40. Se eu não cuidar agora, depois vai ficar pior. Então agora eu já estou fazendo como prevenção e vou continuar fazendo. Porque depois... Esse negócio de academia, de educação física, sempre... Não, semana que vem, ano que vem. Todo início de ano tá no alvo, né? No alvo, né? Parece que final de ano, o momento para a gente estabelecer alvos que serão procrastinados. Na verdade, há uma tendência de polarizar, né? Porque o presente, às vezes, ele é muito angustiante. O presente, ele me convoca a uma tomada de posição, né? E tem gente que fica no futuro ou amarrado no passado, né? E não vive o presente, é o presente que se constrói o amanhã. Por isso, todo o processo de postergação, procrastinar, é um processo perigoso, tanto do ponto de vista da saúde, como a gente falou, como do ponto de vista emocional, das relações, porque isto leva a uma perda de confiança. Por que será que muitos de nós, a gente sempre enrola para fazer as coisas, para evangelizar uma pessoa, para começar um ministério? Eu acredito que a gente vive o mal do século, assim, do fim dos tempos, né? O amor está esfriando, o homem está cada dia mais egoísta e normalmente a gente é proativo para aquilo que vai nos dar algum prazer, como ele disse, o pastor disse, e também vai dar lucro. E às vezes o investimento como igreja, como ministro, ele passa por isso sem a gente perceber. Que lucro isso vai me dar? A gente não percebe, já está na gente, né, na natureza humana. Se não vai me dar lucro, eu dou um exemplo assim, eu vou abrir uma igreja numa região onde só tem muito pobre, não vai ter nenhum recurso financeiro entrando. Eu vou ter que investir lá. Será que nós vamos abrir uma igreja lá? Ou será que a gente vai abrir num lugar que tem muito crente e eu vou ter muito dízimo e oferta? A gente não percebe, mas a gente faz isso, a gente faz essa seleção. A gente às vezes recebe um convite para pregar fora. Tem ministro que ele tem uma carta para ele saber se a igreja é grande, quantos membros tem, para ele fazer o prognóstico que ele pode vender de material, que ele pode ganhar de oferta. Eita. Aí tem um convite na igreja pequenininha, pobre, ele faz a seleção. Igualzinho Jesus. Jesus fazia desse mesmo jeito. Então a gente não percebe... Ele avaliava qual era o retorno. Tá vendo? Brincadeira, a gente não percebe que a nossa natureza humana, ela está sobressaindo ao que nós deveríamos andar, que é em espírito. Agora, tem gente que procrastina a própria vocação ministerial dela, né? Fica empurrando isso aí. Existe uma realidade que a gente não pode negar, que é a realidade espiritual. Existe o elemento humano, né, da própria educação, da personalidade da pessoa, se ela é uma pessoa que responde mais rapidamente, ou se ela posterga isso para depois, evita o confronto. Há decisões que nos comprometem fortemente. E às vezes eu postergo isso. A questão que você colocou no bloco anterior. Existe uma pessoa que eu estou sentindo de Deus que eu devo evangelizar. Né? E eu fico, é hoje, amanhã, depois, agora não é o momento. E o tempo de Deus é o agora. É o princípio da obediência. E obedecer a Deus me coloca numa posição assim muito forte, muito séria, porque eu tenho que me implicar nesse processo. Né? E existe o lado da oposição. O inimigo não quer que a gente faça isso. E ele vai, e às vezes até sem a gente perceber, usar o meu próprio jeito de ser. Se eu sou uma pessoa mais tímida, eu vou ter essa dificuldade, né? Então, às vezes a gente fica nessa dualidade, né? Eu obedeço ou não obedeço? É este ou não é? E é interessante, pastor Wagner, que hoje, infelizmente, todos
já devem ter tomado conhecimento, que se você não tomou, infelizmente houve um acidente na Colômbia, o time da Chapecoense quase todo faleceu, jornalistas, o técnico, várias pessoas, mais de 70 pessoas pelas últimas informações vieram a falecer pela queda do avião que levava a delegação do Chapecoense. E nós temos aqui uma mensagem que chegou pela internet, eu vou tirar o óculos para facilitar a leitura, que o meu óculos é para longe, e tem a ver com procrastinação, essa mensagem, por isso que eu gostaria de ler. E me faz pensar mesmo na procrastinação de coisas que a gente deveria fazer, pessoas que a gente deveria evangelizar, deveria pedir perdão e não faz, imaginando que essa pessoa vai estar aqui amanhã. Olha só, a mensagem parece que é da Mariana Mink. Ela diz assim: 1 hora a gente está aqui, depois não está mais. A gente fica deixando para pedir desculpas amanhã, para dizer que ama numa próxima oportunidade, para visitar a família semana que vem. A gente deixa nossos sonhos num futuro que a gente nem sabe se vai existir. Hoje, quase 80 famílias perderam alguém. E sabe-se lá quantas palavras ficaram não ditas, quantos abraços ficaram para quando eles voltassem. E eles não vão voltar. Dia triste. E a Mariana diz, força Chape, né, que é o time da Chapecoense. É forte isso, né? Quantas famílias. Inclusive, eu queria que a gente orasse agora. Normalmente a gente bate só papo entre nós, mas vamos conversar com o Senhor, vamos pedir a Deus por essas famílias que estão enlutadas, né? Pessoas que estão precisando. Pastor Rony, você podia orar, por favor? Sim. Amém. Pai, nós queremos te louvar, a Deus, porque tua palavra nos diz que o Senhor é o Pai da consolação. Amém. É o Senhor que nos consola em todas as nossas tribulações. Momentos como esses, ó Deus, não há palavras humanas que possam consolar aquelas famílias, aquelas pessoas que estão envolvidas nessa tragédia. Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito possa tocar de forma especial na vida de cada um deles. Que o Teu Espírito também possa, Deus, conduzir pessoas usadas pelo Senhor para ir lá, levar um abraço, levar uma palavra do Senhor para aqueles corações. Amém. Que no meio dessa tragédia, ó Pai, essas pessoas possam ter uma experiência de encontro com o Senhor. Amém. Que elas possam ver o Senhor. Que essas famílias tenham um encontro pessoal com o Teu consolo, ó Deus, com o Teu cuidado, e possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e possam, ó Pai, colocar sua esperança no Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, aqueles que ainda sobreviveram, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los, ó Pai, da morte, livrá-los, ó Deus, do mal, em nome de Jesus. Amém. E que possam voltar de lá com testemunho de milagre, para mostrar, ó Deus, para o mundo que o Senhor existe, que o Senhor é bom. Sim. E que essa tragédia não venha, ó Pai, trazer nenhum mal para essas famílias no sentido de duvidar do Teu amor, de duvidar do Teu cuidado, mas que, pelo contrário, possam levá-los a buscar ao Senhor cada dia mais. Amém. Nós oramos e colocamos essas famílias no Teu coração e te damos graças em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor continua sendo bom. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Wagner, o que essa moça coloca é muito importante, né? Quantas visitas que era para isso é feito semana que vem, pedidos de perdão, isso é próprio do ser humano, evitar essas coisas? Sim, infelizmente isso faz parte dessa natureza decaída, né? Porque a desobediência a Deus trouxe exatamente essa dificuldade nos relacionamentos. Veja que quando indagado, Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Logo a seguir, um irmão mata o outro. Esqueceu logo o amor, né, que tinha. E às vezes, e na maioria das vezes, nós procrastinamos nos nossos relacionamentos este encontro. Viver o dia de hoje como se o amanhã não existisse é um ensinamento bíblico que Jesus nos deixou com muita clareza. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E nos relacionamentos, isso que Mariana traz é muito sério, porque ocorre que, como eu não sei o que será amanhã, e se eu terei o amanhã, é melhor viver o hoje, abraçar aqueles entes queridos, dizer do nosso afeto, do nosso amor, porque é isso que nos fortalece para viver o amanhã, se ele vier. Porque às vezes há uma crítica àquela tese do carpe diem, né? De aproveita o dia, como se fosse uma coisa hedonista, de aproveitar. Não, é aproveitar o dia para fazer as coisas certas, né? Não amanhã eu vou pedir perdão, peça perdão hoje. Viver o hoje com responsabilidade.
Porque toda vez que eu postergo, eu estou sendo irresponsável. Porque se eu tenho que fazer, as coisas precisam fazer no momento certo e na hora certa. E é o agora. Né? E agora, existem planejamentos futuros, mas isso deve estar dentro de datas, de agendas, porque isso nos organiza. E organiza o nosso emocional para enfrentar as adversidades, notícias tais como estas, que nos entristecem a todos, mas que sabemos que todos estamos sujeitos a isto. Né? E não temos como explicar por que o filho do técnico esquece o passaporte. É bom explicar, porque tem gente em casa que não sabe, que é coisas assim, impressionantes. Como é que foi essa situação? O Rony que trouxe essa informação. O filho do treinador, ele esqueceu o passaporte. Só para quem não sabe, o treinador da Chapecoense, para quem gosta de esporte, Caio Júnior, muito conhecido. A gente morreu gente muito Mário conhecida. Sérgio o Mário Sérgio, aquele jogador que era jogador de canhoto. O Vitorino Sherman, repórter. O Deva Pascovitch, que é um narrador, né, dos melhores. Então morreu muita gente conhecida. Né? E aí o filho, como é que foi o negócio? Então ele esqueceu o passaporte e não teve como embarcar no avião com a delegação. E ficou em São Paulo. E por causa disso ele não embarcou e ele sobreviveu. A tragédia. Eu penso que isso cai no campo do mistério. Exatamente. Né, que nos fala Rodolfo Otto. Nós não vamos saber. Na nossa finitude, nós não compreendemos o infinito de Deus. Então, há muitos mistérios aí. E tentar explicar pode nos levar a cometer alguns erros. Eu acho que este é o momento de intercedermos por essas famílias e até de pensar, será que existe algo na minha vida que eu estou procrastinando? Exato. Né? Então, este é o momento de alinhar nos relacionamentos, de acertar a vida com Deus. Amanhã eu não sei se eu vou encontrar com meu pai, com minha mãe, com meu filho, que eu ame hoje, né? que eu peça perdão hoje, não fique empurrando. Né? Não é à toa que a Bíblia fala que nós temos que viver e fazer tudo para a glória de Deus. Né? Então, todos os dias o meu relacionamento tem que ser para a glória de Deus, meu cuidar um do outro para a glória de Deus, e aí o dia se torna especial porque é para Deus. Né? Tem uma história que eu ouvi de uma missionária que marcou minha vida, e eu uso muito essa história em pregação quando eu falo sobre se envolver no chamado de Deus, que uma missionária foi para a Índia, e ela estava pregando para as crianças que se resgataram da mão dos abusadores, né, da prostituição. E ela falando do amor de Deus, que Deus te ama muito, Deus tem um cuidado muito grande por você, e falando aquela coisa linda para a criança, para a menininha, aí ela virou para a missionária e disse assim, se Deus me ama tanto assim, se Ele me ama desse jeito que você está falando, por que Ele demorou tanto a chegar? Por que Ele esperou eu passar por tantos sofrimentos, passar por tantos homens, ser tão humilhada, machucar minha vida tanto assim? Por que Ele me ama tanto e não veio me socorrer? Aí a missionária com lágrimas nos olhos, né? Claro que o Espírito de Deus deu ela uma sabedoria ali, ela falou assim, não foi Deus o culpado, fui eu que demorei a dizer eis-me aqui. Forte, né? E isso serve pra gente nesse sentido de evangelizar, né? Às vezes a gente não prega porque a gente não quer ser chato, a gente não quer implicar com o outro, e a gente vai protelando, e a pessoa morre. E aí não tem mais jeito. Eu tive uma experiência pessoal, assim, que marcou minha vida, de um menino lá no meu bairro, foi criado comigo, e ele envolveu com droga. Eu casei, me mudei, então não via mais eles. Aí um dia eu fui lá, lavar meu carro no lava-jato de um amigo, e ele estava. E eu comecei a falar com ele de Jesus, falar da igreja, convidar para vir no culto, e ele brincou comigo, falou, eu não gosto desse negócio de Deus. Mas eu vou lá no culto por causa de você, por causa da sua amizade. Eu falei, então tá bom, vou te esperar lá. No outro dia, ele foi tomar café com a esposa às 6 da manhã na padaria onde a esposa trabalhava. O traficante rival foi lá e matou ele dentro da padaria, na frente da esposa, com vários tiros. Ele morreu igual um cachorro jogado no chão e morreu sem salvação. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. Fiquei, Deus, será que eu devia ter feito mais? Será que eu devia ter feito mais? Foi terrível. Mas eu acho que a gente tem que acordar para isso, porque o amanhã realmente não nos pertence, né? Temos que fazer hoje. Então, assim, ama sua esposa hoje, ama seus filhos hoje, compra o presente hoje, beija hoje, faz tudo hoje, porque o amanhã não nos pertence. Eu pensando nesse acidente, é claro que ainda a investigação está sendo feita,
A ANAC tem soltado informes dizendo que não podia permitir que foi um avião da empresa boliviana que passou em Santa Cruz da La Sierra. Tem todo o processo, não poderia ser direto. Então, assim, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com de eu dizer que houve um problema na aeronave. O que eu estou dizendo, assim, nós, no nosso cotidiano, com relação aos nossos cuidados com segurança, às vezes procrastinamos o que não deveríamos procrastinar. Por exemplo, prazo de validade de extintor de incêndio, estado dos pneus do carro, porque a gente falou de questões aqui, o carro pode fundir o motor, mas um pneu do carro... A pastilha do freio. A gente falou de falar de tragédia envolvendo pessoas do Sul, a gente lembra de Santa Maria, há 2 anos, aquele incêndio absurdo na Boate Kiss. A gente teve aqui em Belo Horizonte, numa boate, que foi a mesma coisa. Como é que chama o negócio? Foi fogos, né, de artifício, e queimou a boate toda e matou muita Cabaré gente. Mineiro, né? Acho que fez agora 10 anos, parece. Canecão Mineiro. Canecão Mineiro. Gente, é um absurdo. Por quê? Falta extintor de incêndio. Aí fica, não, semana que vem a gente troca. Aí quando acontece o problema, é tarde. Mas eu queria pegar essa sua fala e esses exemplos. Por exemplo, no caso de Santa Maria e da boate aqui em Belo Horizonte, talvez a procrastinação fosse positiva. Ela tem um lado positivo também. Porque, veja só, soltar fogos de artifício dentro de um ambiente absurdo, né? Fechado, acusticamente preparado, esse desejo deveria ter sido procrastinado. Ah, tá. É nesse sentido. Há coisas que a gente Eu até assustei, falei, o que ele vai falar de positivo na procrastinação? Há coisas que a gente tem que evitar. Há muito do impulso da nossa carne, do nosso temperamento, desse lado negativo que ainda não foi completamente dominado pelo poder restaurador do Senhor por causa da nossa negligência, que precisa ser procrastinado. Já ouviu? Minha mãe dizia, conta até 10. Né? E às vezes contar até 10 era insuficiente, eu precisava contar até 20. Até 10 mil. Para me conter. Há coisas que eu não preciso dizer. Verdade. Há coisas que eu não preciso fazer, embora toda a ambiência esteja me motivando a isso. É nem tudo na vida é só negativo ou só positivo. Então é importante a gente viver esse equilíbrio. Eu queria só destacar que mensagens estão chegando, mandar um abraço para a querida telespectadora Maria Emerick. Maria é lá de Jaru em Rondônia, eu conheço Jaru, pertinho de Ouro Preto do Oeste. Jaru fica entre Ouro Preto do Oeste e Ariquemes, é uma região que eu conheço bem. Um beijo, Maria. A Maria manda uma pergunta, ela mesma diz, olha, está fora do tema. Maria, eu agradeço, então não vamos, né, vamos pegar um outro dia, a gente pode tratar dessa questão aqui, do amor entre irmãos, que é um tema muito legal, né? Mas eu agradeço demais, viu? Você está ligado aqui na Rede Super e no nosso bate-papo. Que Deus abençoe você e todos os queridos aí da querida cidade de Jaru. Mas e para evitar procrastinação? Existe algum antídoto, assim? O que eu posso fazer para evitar ficar empurrando aquelas coisas que tinha que fazer hoje? Existe algum remédio ou não? Isso aí é de temperamento. Tem gente que é procrastinadora e não tem jeito. O Wagner vai ter respostas, né? A psicologia que vai ajudar muito, né? Primeiro, em se tratando do ser humano, eu não posso dizer que a pessoa é assim. A pessoa está assim. Nós somos um processo de construção o tempo todo. Existem os estudiosos e eles apontam algumas dicas. Por exemplo, eu preciso me conhecer. Por que eu evito determinadas atividades, determinadas tarefas? Existe um motivo, isso não é de graça. Isso tem uma origem. E às vezes eu vou precisar de um acompanhamento de um profissional para que eu possa me escutar, me até para um aluno, então, tu está falando, estou pensando que tem aluno de faculdade ou de colégio, que aquela matéria, vai estudar química? Não, eu estudo química depois, vou primeiro para matemática, não é isso? E é exatamente a disciplina que ele precisava. Interessante. De mais dedicação, de mais estudo, porque as outras coisas ele pega no ar, né? Segundo, além de se conhecer, é importante estabelecer uma agenda. O que é importante, o que é urgente? Isso é muito sério. Distinguir o importante. E botar na agenda, porque a agenda de papel, a gente hoje está usando muita agenda, né? Eletrônica. A minha está cheia, hoje mesmo tem uns 9 compromissos, já consegui matar uns 5 aqui. Mas é até aquele lembrete, Cássio, você tem que cumprir essa meta aqui.
Hoje nós temos recurso tecnológico que nos avisa. Então, estabeleça a agenda. Determine o que é importante do urgente. O urgente não pode esperar, né? Mas podem surgir algumas coisas emergentes, né, que atravessam aquele momento. No meio do caminho. No meio do caminho. Então, e segundo, pessoas têm prioridades a coisas. A coisas. Exatamente. É isso que perdeu nessa geração. E hoje nós estamos vivendo muito em função dessa aparência, desse imediatismo, aquilo que é mais pronto, que vai me trazer um prazer imediato, mas fútil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.